Bom dia. Livro do profeta Samuel, capítulo 3, do verso 1 até o 2. Livro do profeta Samuel, capítulo 3, do verso 1 e o verso 2, que diz assim: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, e não havia visão manifesta. O verso 2 do capítulo 3: E sucedeu naquele dia, que estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam já a se escurecer, que não podia ver, né? Então é bacana a gente continuar dando continuidade, né, à nossa reflexão, tendo como por base aqui o capítulo 3 do primeiro livro do profeta Samuel. Só aqui pedindo desculpa, né, que se de repente na pressa da nossa fala a gente vinha a errar alguma referência, isso é da gente porque a gente é humano, né? Até um celular, quando ele está com a memória carregada, ele começa a entrar em pane, né? Imagine a gente que é ser humano, né? Mas o bacana é a gente já colocar em mente que essa reflexão ela está tendo como por base o capítulo 3, as coisas que são narradas no capítulo 3 do primeiro livro do profeta Samuel, né? E o que é que o texto aqui ele nos afirma? Já de antemão, né? Ele vai dizer uma coisa que é muito legal, ainda no verso 1, ó. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, e não havia visão manifesta. Então o que é que a gente entende quando a gente vê isso aqui, né? A palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias e não havia visão manifesta. Em outras versões da palavra de Deus, né, a expressão vai ser essa: as visões eram raras, né? Ou seja, a inspiração da palavra e manifestações sobrenaturais vindas de Deus, ali naqueles dias estava se tornando uma coisa rara, né? Era difícil você ver alguém se levantar com um dom profético e coisa do tipo, você ter visões vindas de Deus, era difícil. Aí vai ficar uma pergunta, era um momento de crise e escassez espiritual. Então, se a gente for parar para fazer uma análise de todos os fatores que contribuíram para essa decadência na espiritualidade da comunidade israelita naqueles dias, a gente vai achar muitas coisas, né? Alguém já vai até saltar e dizer, alguém que já tem o costume de ler esse trecho de outras vezes, que já leu e estudou esse trecho outras vezes, que até já pregou, alguém salta e diz, não foi por causa da chamada corrupção no sacerdócio. Tudo bem, né? Aquilo que estava acontecendo na casa de Eli teve um peso muito grande. Mas vamos ver a coisa de uma maneira mais ampla. Por que é que naqueles dias a inspiração da palavra, as visões vindas de Deus, por que é que elas estavam ocorrendo de forma... eram coisas escassas? Vamos para a palavra. Apocalipse capítulo 3, verso 20. Apocalipse 3, verso 20. Por que é que naqueles dias, nos dias do profeta Samuel, né, naqueles dias de decadência espiritual, o povo estava sofrendo por causa da chamada escassez espiritual? Estava difícil de vir uma inspiração vinda de Deus. Deus levantar alguém em profecia, estava muito difícil. Mas por quê, né? Nós podemos, repetindo, né, enumerar os fatores que contribuíram para essa decadência na espiritualidade. Mas vamos ver as coisas de uma maneira mais ampla. Por que é que muitas vezes no nosso meio, trazendo para os dias de hoje, às vezes a gente está passando por momentos de escassez espiritual? Vamos contextualizar, né? Por que é, trazendo para os dias de hoje, porque é que muitas vezes na nossa vida, nos nossos dias, no nosso cotidiano, né, no contexto em que a gente está inserido, né? Por que muitas vezes está ocorrendo um período de escassez espiritual? Você já não vê mais aquela inspiração da palavra. Os milagres, muitas vezes, eles estão se tornando escassos. Tem resposta bíblica para isso? Tem. Né? Apocalipse capítulo 3, verso 20. Apocalipse capítulo 3, verso 20, que diz assim, ó: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Apocalipse 3, 20. Eis que estou à porta e bato. Né? Quando a gente para fazer um estudo a respeito dessa referência, o que é que a gente entende? A igreja de Laodiceia não estava deixando Jesus entrar no momento do culto. Então, por que nos dias de Samuel as visões elas eram raras? Porque com inspiração vinda de Deus era uma das coisas mais difíceis que havia. Por que era? Sabe por que era? É porque as pessoas não estavam deixando Jesus entrar. Não estavam deixando Deus entrar nas suas vidas. E por que muitas vezes nos dias de hoje nós estamos vendo uma dificuldade no que é concernente? Vi uma inspiração da palavra. Às vezes você está lendo a Bíblia e não vê uma inspiração. Por que muitas vezes os milagres estão se tornando escassos? A gente não está mais vendo nada, está havendo uma decadência espiritual no nosso meio, de forma geral. Por quê? É porque nós não estamos deixando mais Jesus entrar. Como é que a gente pode ver Jesus se nós não estamos deixando mais ele entrar? Como nós podemos ter visões de Deus se o dono das visões não está mais dando lugar no nosso meio? Nós estamos dando lugar para todo mundo.
Todo mundo que chega, bate na porta da nossa casa, nós deixa entrar. Mas Jesus Cristo, a gente não deixa mais entrar. Olha aí, ó. Mateus capítulo 18, 20. Mateus 18, 20. Mateus 18, 20. Evangelho de Mateus capítulo 18, 20. Que diz assim, ó. Em verdade vos digo que tudo... Opa, é o 18, 20. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. O verso 18, o verso 20 do capítulo 18 de Mateus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Por que muitas vezes nós estamos nos assemelhando à decadência espiritual que aconteceu nos dias do profeta Samuel? Por quê? Porque nós estamos nos reunindo, mas não é mais em nome de Jesus Cristo. Vamos repetir aqui o verso 20 do capítulo 18 de Mateus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. A gente não está mais se reunindo em nome de Jesus Cristo. Nós estamos nos reunindo com outros propósitos. Por isso que muitas vezes Jesus não está mais andando no nosso meio. Foi por isso que nos dias do profeta Samuel, ninguém estava mais tendo visão. A palavra era rara, sabe por quê? Porque naqueles dias Jesus não estava mais dando... Ninguém estava mais dando lugar para Deus. Deus não estava mais tendo lugar naquele ambiente. E as pessoas não estavam mais se reunindo em nome de Jesus. E muitas vezes, estando por nossos dias, é por isso que essas coisas acontecem. Né? É por isso que muita gente fica se queixando. O que está acontecendo? Por que é que a gente não vive mais uma espiritualidade de anos atrás? Por quê? Sabe por quê? De forma geral. É porque eu e você não estamos mais dando lugar para Deus entrar. Nós estamos dando lugar para todo mundo entrar na nossa casa. Mas Jesus Cristo ele já não está mais tendo lugar. E a Bíblia vai dizer que os olhos do sacerdote Eli estavam se escurecendo. Vamos ler aqui, ó, o verso 2 do capítulo 3. E sucedeu naquele dia que, estando ele deitado no seu lugar, e os seus olhos já começavam a se escurecer. Então nós entendemos e nós podemos fazer uma interpretação aqui, ó, do seguinte, que essa falta de visão de Eli, ela não se estendia somente à sua questão da sua visão como o seu globo ocular, né? Fisicamente falando. Mas era uma cegueira que também estava alcançando a sua espiritualidade. Em que momento nós vamos ver a falta de visão do sacerdote Eli? É quando tu volta um pouquinho no texto bíblico e tu vai ver o seguinte. As escrituras vão nos dizer que ele já não estava mais corrigindo os seus da sua casa. E eu vou dizer uma coisa aqui para você, tendo como por base a palavra. Sabe qual é o grande problema de Eli? Não era o fato dele ter parentes e filhos desobedientes. Sabe por quê? Porque Samuel também teve parentes desobedientes. Sabe qual era o problema? Porque foi que Deus censurou a atitude de Eli, não era pelo fato dele ter parentes desobedientes, não. Porque Samuel também passou pela mesma coisa quando você se adianta um pouco na leitura. Sabe por que foi? Foi porque simplesmente ele não ensinou a palavra. Deus ele vai dizer assim por intermédio da boca de um profeta, tu está honrando mais os teus do que a mim. Então, quando é que muitas vezes a falta de visão espiritual ela alcança a minha e a tua vida? É quando a gente deixa de transmitir a palavra. Ele já não estava mais transmitindo a palavra para os seus filhos, para os seus parentes. Então fica bem claro aqui que o problema de Eli não estava no fato dele ter parentes e filhos desobedientes. Porque Samuel também passou por isso. Todos nós podemos passar por isso. Até quem é pregador e pregador e não tem filho, tem momento que você vai pregar para alguém, alguém não vai, o quê? Ouvir a tua palavra, a pessoa vai ser desobediente. O problema não está aí, não. O problema não está nem na pessoa ouvir a tua palavra e não obedecer. O problema está, sabe quando? É quando a gente se omite. Então nós entendemos que a falta de visão de Eli, ela não se estendia somente à questão física, não. Mas se estendia também à questão espiritual. E essa falta de visão muitas vezes vem até a minha e a tua vida. Quando nós nos omitimos, nós honramos mais as pessoas do que a Deus. E quando é que a gente se honra mais as pessoas do que a Deus no ministério da palavra? É quando eu começo a me preocupar mais com o que os outros pensam. Eu não vou pregar isso aqui não, porque se eu for pregar isso aqui, minha cabeça vai rolar. Eu vou me complicar. Vão fechar as portas do ministério para mim. Mas veja que as escrituras nos ensinam que nós temos que ter respeito pelas pessoas, por todos. Temos que procurar uma maneira correta de nos expressarmos. Até para não procurar ser agressivo ou agressiva. Mas jamais nós podemos fazer com que a omissão do ministério da palavra venha nos alcançar. Porque em que sentido Eli faltou visão na vida dele? Se os olhos começavam a se escurecer, em que sentido? Foi quando ele não teve visão para ensinar a palavra para os seus filhos. Isso aí não é somente, meu querido, minha querida, ser agressivo, porque você pode dizer, irmão Messias, tu não é pai de família, não. Qual é a moral que o tempo está falando? Mas eu estou falando no sentido geral. Os pregadores e pregadoras, que muitas vezes está faltando visão da palavra e está se omitindo. Não está mais pregando a Bíblia em sua totalidade, não. Então, que fique bem claro que o grande problema de Eli não estava no fato de ele ter filho desobediente, não. Porque Samuel também passou por isso.
mas foi pelo fato dele se omitir. E onde é que estava a falta de visão de Eli? Onde é que está a falta de visão espiritual na minha, na tua vida? É quando a gente não tem mais aquela visão de olhar para a Bíblia. Eu vou pregar a respeito do arrebatamento. Jesus está voltando. Isso é falta de visão. Uma visão ampla da palavra. E essa falta de visão, muitas vezes, faz com que a gente venha se omitir. E não entender que a Bíblia tem que ser pregada em sua totalidade. Amém.